Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nosso canal se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. Se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. E não se esqueça de deixar o seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Toque no sininho para receber as notificações e, se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se ou fazendo uma doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então, vamos ao nosso tema. E hoje eu peço a você um pouquinho de paciência para me ouvir, né? E tentar compreender a ideia que eu tentarei passar aqui. É importante que você acompanhe todo o raciocínio para compreender também as conclusões. Então, procure não pular, né, o vídeo, tenta acompanhar aqui o meu raciocínio para que você chegue lá às conclusões, entendendo bem a ideia central. E quando nós falamos de feminismo ou em feminismo, é preciso ter bastante cuidado para não ferir suscetibilidades e para não descambar para o ativismo ou para o discurso ideológico. Minha intenção aqui é mostrar o feminismo à luz do pensamento tradicional, sem converter ninguém, nem feministas e nem antifeministas. E sendo assim, se você é, por exemplo, uma feminista convicta, não perca tempo vendo este vídeo, porque ele não vai te acrescentar nada, né? Não vai te convencer de nada e nem tem qualquer objetivo de lutar contra o feminismo, as feministas e muito menos a favor, né? É um vídeo neutro de um ponto de vista político ou filosófico, né? Se nós tomarmos a filosofia atual como padrão. Por definição, o feminismo ele é composto pelo conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e doutrinários que têm como objetivo comum, né, proporcionar direitos iguais entre homens e mulheres. E esse objetivo ele seria alcançado por meio do chamado empoderamento feminino e da libertação de padrões ditos patriarcais baseados em normas de gênero, né? O feminismo ele é fruto do final do século XIX, né, e foi se modificando ao longo do tempo, tanto em relação aos seus objetivos, quanto em relação aos seus métodos. E, curiosamente, o inventor da palavra feminismo, né, foi também um dos grandes difusores da crença reencarnacionista lá no final do século XIX, né? François-Marie Charles Fourier, né? Um socialista utópico que criou aí a palavra feminismo em 1837. E também não é o objetivo do vídeo fazer um histórico, né, do movimento feminista, mas apenas fazer uma análise de um ponto de vista das doutrinas tradicionais, que é mais ou menos aquilo que nós tratamos sempre aqui no nosso canal. E dessa definição que nós demos, né, há pouco, o primeiro ponto que merece a nossa análise é justamente o igualitarismo, né? O igualitarismo ele é precisamente aquilo que define a diferença entre as ideologias de direita tradicional e de esquerda, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o sistema econômico adotado,
não é a existência ou inexistência de programas sociais, não é a preocupação ou ausência de preocupação com os menos favorecidos, os movimentos sociais, etc., né, que define direita ou esquerda, mas sim, né, a linha mestra, o eixo ideológico, né, que nega o igualitarismo, no caso a direita, ou afirma o igualitarismo, no caso a esquerda, né? E nesse sentido, muitas são as pessoas que se equivocam acreditando que a direita se definiria por características que, na verdade, são apenas características secundárias, características eventuais ou contingentes. Eu mesmo já fui acusado, né, de ser de esquerda por não apoiar o político de estimação da nova direita da vez. E a nova direita, infelizmente, não entende o que seja de fato direita e esquerda, né? A verdadeira direita, a direita tradicional, inclusive dentro do seu aspecto histórico, né, dentro da sua origem histórica, é aquela que vê o igualitarismo como uma anomalia, como algo antinatural, algo que não está em acordo com a própria ordem universal. A direita tradicional, então, ela olha para o mundo natural, a ordem divina, né, como seu modelo. Então, o Sol é o rei do dia, a Lua é a rainha da noite, na natureza tudo é disposto de modo hierárquico, né, e anti-igualitário. Então, planetas, estrelas, cometas, corpos celestes, etc., se estruturam de modo que uns são centrais em relação a outros e exercem a sua atração irresistível àqueles que os orbitam. E aí, outros são os exemplos, né? Entre os animais, há também uma ordem hierárquica, né? O leão governa uma área, sua família estabelece ali o seu reino. Nos bandos de animais, há os que governam e os que são governados através de um sistema bastante claro, né? E há as leis naturais, né, que determinam, através da adaptação, quais espécies serão mais aptas a sobreviver e quais não serão. Aliás, isso foi observado pelo próprio Darwin, né? Mas essa parte aí é convenientemente desprezada por algumas pessoas que apreciam tanto um certo cientificismo materialista, mas que defendem também o igualitarismo. E dentro desse sistema hierárquico e anti-igualitário da natureza, cada elemento do conjunto ele deve desempenhar uma tarefa bastante clara. Então, em outras palavras, ele não deve se comparar com os outros elementos, né? Mas deve ter como objetivo um modelo de excelência dentro da sua própria função. Então, se observarmos, por exemplo, as cadeias alimentares dentro dos ecossistemas, isso fica extremamente claro, né? Então, nós podemos não gostar, por exemplo, de escorpiões, mas eles são importantes para controlar as baratas. Nós podemos não gostar de aranhas, mas elas são importantes para controlar as moscas e outros insetos voadores, né? As próprias baratas, elas desempenham uma função importante de limpeza natural, né? Consumindo ali os detritos orgânicos. Então, em outras palavras, se nós quisermos que todos os elementos de uma dada cadeia desempenhem a mesma função, né, virá o desequilíbrio e o caos, né? Inclusive lá na Bhagavad Gita, né, Krishna ele diz que quando acontece a mistura das castas, o caos se estabelece, né? Como nós já dissemos aqui, casta é a vocação de cada pessoa, né? O conjunto de características que faz com que alguém tenda para o desempenho de uma ou outra função na sociedade tradicional. Então alguém, por exemplo, da casta dos comerciantes, não será um bom guerreiro e muito menos um bom sacerdote, porque essa não é a sua natureza, né? Então, entendida essa parte, tendo em vista que o feminismo tem como pressuposto uma ideologia igualitária, vamos analisar um pouquinho as diferenças naturais entre homens e mulheres. Então, o homem e uma mulher eles são diferentes em muitos aspectos, né? Não só aspectos anatômicos,
mas também aspectos genéticos e psicológicos. Então, se eu tomar uma célula de uma mulher e analisar o seu DNA, o DNA dirá que se trata de uma mulher, né? Se eu fizer o mesmo com um homem, o DNA dirá que se trata de um homem. Então, por mais que sejam feitas modificações nas características externas, a natureza dirá quem é homem e quem é mulher, né? A natureza, ela é indiferente às reivindicações de natureza política ou ideológica, né? Então, haverá doenças que afetarão mais aos homens ou que serão exclusivas dos homens, independentemente deles terem realizado mudanças externas para parecerem mulheres ou se sentirem mulheres, né? E doenças que afetarão mais as mulheres ou que serão exclusivas das mulheres, independentemente dos procedimentos feitos para parecerem externamente como homens ou de se sentirem homens, né? Aliás, eu acredito que até o momento eu não falei nenhuma grande novidade aqui, né? Nada que não seja o mais óbvio e ululante, verificável por qualquer pessoa. Então, observando a natureza e sabendo que nada há de inútil na natureza, que tudo tem a sua razão de ser, né, nós podemos concluir, sem grande esforço, que o homem e a mulher têm funções específicas na ordem universal, representando polaridades complementares e harmônicas. Então, em outras palavras, quando eu tento igualar as polaridades, né, comparando uma com a outra, em vez de avaliá-las dentro das suas próprias funções, né, então eu destruo a harmonia, tanto da natureza quanto da ordem social, né? Então, um homem ele deve buscar um modelo ideal de masculinidade e uma mulher deve buscar um modelo ideal de feminilidade, né? O homem não deve se comparar com um modelo feminino e a mulher não deve se comparar com um modelo masculino, né? O homem ele só se torna superior à medida que se aproxima de um modelo excelente de masculinidade. E a mulher só se torna superior à medida que ela se aproxima de um modelo excelente de feminilidade, né? É desnecessário dizer que, por exemplo, uma mulher que busca sinceramente essa excelência feminina, ela torna-se superior a qualquer homem que não busca a sua excelência masculina, né? No entanto, essa comparação do homem com a mulher é inútil para ambos, né? A leoa, ela não tem a função do leão, ela tem uma tarefa vital a cumprir, da qual depende a sobrevivência de todos. O leão, ele não tem a função da leoa, ele tem também uma tarefa vital a cumprir, da qual depende a sobrevivência de todos. Se um ou outro não cumprirem a sua função própria, ambos perecerão juntamente com os seus filhotes, né? Então a questão toda, ela não está centralizada em ter ou não ter determinados direitos, mas está centralizada em uma falsa ideia de que existiria uma igualdade inerente e que segundo as demonstrações lógicas comparativas que nós já fizemos, é absolutamente falso, né? Então, muito se fala, por exemplo, no direito da mulher trabalhar e ter uma carreira profissional. Ora, para quem nasceu pobre ou para quem conviveu com a pobreza, né, em maior ou menor escala, a mulher nunca teve o direito de trabalhar, mas sim o duro dever de trabalhar, né? Dever esse do qual ela não poderia escapar em hipótese nenhuma, sob pena de se ver e ver aos filhos passando fome, né? Tendo em vista que os rendimentos do marido são insuficientes para se manter o funcionamento da casa, né? Sendo assim, a mulher pobre ela deve trabalhar de sol a sol, assim como o marido, né? Assim como o homem, não tendo sequer tempo necessário para estar junto dos filhos. E da mesma maneira também se fala bastante, né, no direito da mulher à educação. Ora, nas classes abastadas, né, tanto de hoje quanto de antigamente, né, as mulheres, isso muito antes do feminismo, né, havia mulheres ali poliglotas, musicistas,
detentoras de diversos saberes, inclusive que, se comparadas às mulheres cultas de hoje em dia, com seus canudos universitários, né, eram muitíssimo superiores no quesito educação formal e cultura, né? Então havia rainhas, por exemplo, conhecidas por seu entusiasmo pela arte e pela cultura, nobres compositoras, artistas de grande competência e renome, mulheres que desempenhavam funções importantíssimas, diplomáticas, e que exigiam uma cultura muito elevada, né? No entanto, nas classes menos abastadas, para homens e mulheres, a dificuldade de acesso à educação era e continua sendo uma realidade, né? Então eu convidaria as feministas das universidades a saírem das suas bolhas e a visitarem, por exemplo, as áreas rurais, as casas dos plantadores de cana, de arroz, de feijão, né? Os produtores de gêneros alimentícios, e verificarem qual é o nível de educação formal dos homens e dos meninos, e ver se de fato é muito diferente do das mulheres e das meninas. Em alguns casos, né, para o choque aí das feministas, elas verificarão que as mulheres e mocinhas acabam tendo mais educação que os homens, justamente por terem trabalhos que possibilitam a elas um maior tempo dentro de casa e, consequentemente, mais tempo para ler algumas coisas ou obter informações, ainda que de modo informal, né, seja através da televisão ou do rádio, por exemplo. E eu também convidaria as feministas a visitarem hospitais públicos e se oferecerem, em nome da sororidade, né, a acompanhar crianças internadas nas UTIs, cujas mães e pais precisam trabalhar e que não tem ninguém para ficar com os filhinhos doentes lá como acompanhante, né? Em geral, nesses casos, quem se oferece para ajudar nessa função são as mulheres religiosas, né, da própria área, e que o fazem em nome da caridade e não em nome de nenhuma ideologia política. E para não estender ainda mais esse vídeo, né, eu gostaria de comentar que o que eu tenho observado é que o feminismo ele se tornou uma ideologia de ódio ao homem, né, especialmente ao homem heterossexual, né? As mulheres têm sido induzidas falsamente a se acreditarem intrínseca e naturalmente superiores aos homens. Então, superiores moralmente, superiores em matéria de caráter, superiores intelectualmente, etc. Como se o mero fato de nascer mulher lhes concedesse uma condição augusta e elevada, né? Então, o homem heterossexual ele seria reduzido a um tipo de sub-humano, né? Necessariamente grosseiro, tosco, perigoso, deseducado, cheio de más intenções, né? Com limitações intelectuais, que deve ser tratado como tal pelas mulheres. E há inclusive pessoas que dizem coisas como homem hétero sendo homem hétero, né? Ao descrever homens estúpidos cometendo estupidez, ou homens de parca inteligência cometendo alguma desinteligência, como se a estupidez e a desinteligência fossem características intrínsecas dos homens héteros, né? E esse discurso que tenta reduzir o homem hétero a um tipo de inferioridade intrínseca, ele é falso, ele é desumano e é desonesto, né? Homem e mulher devem ser respeitados, né? E se as virtudes tradicionais elas fossem de fato praticadas, nem haveria homens desonestos e nem haveria mulheres desonestas, né? Eu não sou superior a ninguém por ter nascido homem e ser heterossexual. Uma mulher não é superior a ninguém simplesmente por ter nascido mulher. A superioridade é uma questão de virtude e de intelecto, não de nascimento, né? Então, espero que essa seja a mensagem que eu tenha conseguido passar aqui neste vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!